Oi, gente, tudo bom? Finalmente eu estou aqui de volta ao canal. E como vocês podem ver, eu já estou aqui de volta ao meu cenário original, porque sim, eu voltei ao Brasil, mas eu gravei várias coisas no Japão. E eu vou soltando esses vídeos aos poucos pra vocês, tá bom? O motivo da minha ausência foi mais porque eu queria aproveitar meu tempinho lá, né? Porque já estava acabando, sei lá, tinha mais uns 5 meses. E aí também comecei a namorar, gente. Se você não sabe, me segue lá no Instagram. Inclusive, vou postar uns vídeos com meu namorado também. Não tem mesmo motivo porque eu parei de gravar, mas o importante é que eu voltei, né? E hoje eu vou falar um pouco de como que foi morar no Japão por um ano, né? O que eu achei de diferente e tal, gente. Vocês vão ficar chocados com umas coisas, assim, porque eu também fiquei, admito. E pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo falando meu dia a dia. Tem vários vídeos sobre o Japão, não muitos, né? Porque eu não postei, mas eu vou postar, gente. Então, vamos começar o vídeo de como que foi morar no Japão. Primeira coisa, eu morei em Sapporo, que fica lá no norte do país, muito no norte. Então lá é muito frio, tem tipo 5 meses de inverno, aquela coisa, né? Mas eu já falei isso no outro vídeo, então, gente, vai assistir outro vídeo também. Mas então, eu morei lá por um ano, e aí eu peguei aqui uns tópicos, sabe? E aí eu vou falando como que foi morar no Japão a partir desses tópicos. O primeiro tópico que eu peguei foi a pior situação que eu passei lá no Japão. Gente, a pior situação que eu passei lá foi quando, no comecinho, assim, sabe? Que eu já queria trabalhar pra ganhar um dinheirinho. Mas trabalhar, assim, de boa, assim, vendedora de loja ou garçonete. E aí eu tava vendo numa loja que é bem famosa lá no Japão, chama Loft. E aí eu me inscrevi pra entrevista de emprego lá, eles me chamaram. Aí, gente, quando eu cheguei lá, tinha, sei lá, 5 pessoas do meu lado já concorrendo por essa vaga de vendedora de loja. E aí, velho, não suficiente, tinha que preencher um formulário inteiro. E, tipo assim, eu tinha acabado de chegar, né? O meu japonês era aquela coisa assim, não tava muito boa ainda. E aí, tinha que preencher um formulário gigante e depois tinha que fazer uma prova escrita. Lembrando que eu tinha acabado de chegar, né? Se fosse no final, ia ser mais de boa, né? Mas assim, tinha acabado de chegar, não sabia nada, meu japonês tava muito de índio ainda. Aí, véi, me deram essa prova pra fazer. Aí eu só olhei assim, véi, só dei vontade de chorar, porque eu tava lá no Japão, sozinha, tinha acabado de chegar, saudade da família. Aí vi aquela prova na minha frente, velho. Eu tentei responder, não sabia nada. Porque eram umas paradas bem específicas, assim, sabe? Da loja. Que, velho, não tinha como responder. Simplesmente. E aí eu saí e falei assim, ó, não sei responder. Aí o cara, não, mas tenta responder. Eu já tava putaça, assim. Aí eu falei, não, sei responder. Aí eu dei pro cara assim. E aí eu saí chorando. Aí liguei pra minha família, liguei pra minha mãe. Aí eu tava chorando, aí minha mãe chorou também. Mas foi isso. Foi bem perrengue. Eu me senti muito mal. Mas aí depois de umas 3, 4, assim, entrevistas mais de boas, assim, né? Sem prova, sem nada. Aí eu consegui um emprego. A minha melhor viagem que eu fiz foi pra Okinawa. E é tipo umas ilhas paradisíacas de lá, tipo Bahamas ou Fernando de Noronha, sabe? Que é bem paradisíaco mesmo, tudo clarinho assim, mar. E foi lindo, gente, muito lindo. Eu fui com meu namorado, gente. E essa foi minha melhor viagem. E então, o lugar mais bonito que eu viajei foi Kyoto, que é uma cidade assim mais antiga e tal, que aí a cidade em si ela é mais antiga, então ela é muito bonita, porque ela mostra muito o Japão antigo, entendeu? Então, as casas são antigas, de madeira assim, aí toda decoradinha assim, sabe? As paredes de papel, essas coisas. Gente, é lindo. Lá também a natureza exuberante, um monte de coisa assim, maravilhoso. Tem que ir pra ver, gente, é maravilhoso. E lá também tem vários templos, tipo, muitos templos. Os templos meio que mais famosos turísticos, assim, ficam lá em Kyoto, então foi muito lindo. Eu já tinha ido, né, mas fui de novo e amei de novo. Tem uma coisa no Japão que eles, tipo, são muito regradinhos, assim, com o horário, né? Então, por exemplo, eu sou péssima com horário, né? Tipo assim, se chego atrasada ou no máximo, assim, bem na hora. E lá não, você sempre tem que chegar 15 minutos antes. Então, por exemplo, no meu trabalho, que eu era garçonete, né, no restaurante.
Então, se eu entrasse às 5 horas da tarde. Então, eu sempre tinha que chegar pelo menos, no mínimo, 15 minutos antes. Tipo assim, eu podia chegar, tipo, meia hora antes, 20 minutos antes ou 15 minutos antes. Eu não, se, tipo, eu chegasse 10 minutos antes, aí já levava bronca, tipo, nossa, tá atrasado, não sei o que, não sei o que. Lá tudo eu fazia andando de bicicleta ou transporte público, entendeu? Eu tinha que me organizar pra não chegar atrasada no trabalho. Porque, assim, o trabalho era o que mais levava bronca, né? Na escola, às vezes eu chegava atrasada, devo admitir. Mas aí no trabalho, regradinho. E aí eu ia. Sobre trabalhar no Japão, acho que eu vou fazer também um vídeo específico de como foi trabalhar no Japão. Mas pra mim foi muito bom, porque lá, como eu tava lá pra aprender japonês, né? E lá no meu trabalho só tinha japoneses, então eles me ensinavam muito japonês. Eles falavam, não, fala desse jeito que é melhor. Aí eles corrigiam também minha pronúncia. Então foi ótimo, assim. Tipo, eu fiz amigos, Ai, foi tudo de bom. E eu ganhava dinheiro, sabe? E eu podia fazer minhas comprinhas. Ai, gente, foi muito bom trabalhar. Foi uma das melhores coisas que eu fiz lá no Japão. Foi trabalhar. Uma das coisas que eu fiquei muito chocada é porque no Japão eles têm tipo uns barzinhos, chama izakaya. Aí eles vão muito nos izakayas depois do trabalho, né? Tipo assim, acabou o trabalho 6 horas, então 6h30 eles já estão no bar, sabe? Qualquer dia da semana. Tipo, os bares lá são sempre lotados, então qualquer dia da semana tem essas saidinhas pro bares, né? Que chama nomikai. E aí eles iam nos nomikais. E aí, tipo assim, terça-feira, eu voltando do meu trabalho, tipo, 9h30 da noite, velho. Tinha o povo de terno e gravata, assim, sabe? No chão, tipo, nossa, velho. Tipo, final de carnaval, sabe? Sério, tipo, dando PTzão. Tipo, eu ficava assim, gente, chocada. Mas tava lá, terno e gravata, entendeu? No chão, assim, gorfando. Eu ficava assim, gente. Queria até tirar umas fotos, né? Mandar uns snaps, mas aí ficava sem graça. Mas essa coisa dos caras, assim, dando PTzão no meio da rua, gente, eu ficava muito chocada. Lá era muito caro, tipo, comprar comida no supermercado. Fruta, legume, assim, gente, é muito caro. Ainda mais que a gente mora no Brasil, que é tudo baratinho, né? Por exemplo, um cacho com 3 bananas era mais ou menos $1. Tipo, uma maçã era, tipo, $2 cada maçã, viu, gente? E aí, legumes, que era uma alface, gente, desse tamanhozinho, eu juro. Muito pequenininha, era, tipo, assim, $4, $5. Então era essa mais ou menos a faixa de preço. E carne também, gente. Carne é muito cara. Tipo, carne de vaca. Não tinha condições. Nesse um ano que eu tava lá, eu comi carne de vaca umas 3, 4 vezes, eu juro. 4 vezes, tipo assim. Nossa, gente, muito caro. E não tem nem condições. Então lá come, assim, muito porco e frango, né? Mas assim, porco não me fez muito bem comer muito porco, que a minha cara empipocou toda. Tipo assim, tava muito cheia de espinha. Porque eu tava comendo muito porco. Lá é engraçado, porque também tem muito restaurante. Tipo assim, é surreal. Deve ter um restaurante a cada 100 habitantes, entendeu? Tipo, então, tipo, toda esquina tem um restaurante. E às vezes sai muito mais barato comer no restaurante do que cozinhar em casa, sabe? Eu ficava muito chocada, porque às vezes eu cozinhava, tipo, pra mim e pro meu namorado, e saía, tipo, $20 o mercado. Só eu ficava, véi, que caro, não sei o que, e aí dava pra uma refeição só. Então, às vezes, era muito mais barato comer no restaurante, e aí eu comia em restaurante. Tanto que, morando no Japão, eu engordei 8 quilos, que é bastante, porque, tipo assim, o double chin, nossa, gente, tava aqui. A minha barriga também tava muito grande. O que mais me incomodava era, tipo, o double chin, que, tipo, tava aparecendo muito. Ai, não gosto. Mas gente, o Japão é um país muito organizado, as pessoas são muito honestas. Inclusive, gente, muitas histórias a contar, gente. Eu não contei nada esse ano, gente, me desculpe. Mas, não sei se vocês viram, eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue no meu Instagram, me siga no meu Instagram, que eu perdi meu celular, né? E aí eu achei ele, gente, 24 horas depois ele estava lá no meio da rua. Que dia que isso ia acontecer no Brasil, gente? Nunca. Mas eu vou contar mais detalhado nesse vídeo que eu já gravei, mas eu só preciso postar e eu vou postar. Então foi isso, mais ou menos, algumas historinhas minhas de como foi morar no Japão. Eu gostei muito de morar lá, eu acho que é um lugar muito fácil de se morar, tipo, todo mundo
consegue se adaptar muito fácil a morar lá, porque é tudo organizado, é tudo certinho, entendeu? E não tem violência, não tem nada dessas coisas. Então é muito bom pra morar sozinha. E eu amei muito. Gente, amei. E eu tenho muito a agradecer ao governo do Japão, a embaixada do Japão, por proporcionar esse tipo de oportunidade, né? Porque é muito difícil. Então eu amei. Se vocês também tiverem a oportunidade de ir pro Japão, gente, vai, porque lá é muito bom. Mas é isso, gente. Eu amo o Japão. Eu acho que quem me conhece sabe que eu amo, né? Porque eu acho que é um pouco óbvio. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, gente. Obrigada por acreditar em mim, que eu não... Dessa vez eu não abandono o YouTube, tá bom? E aí eu vou também postando uns vídeos que eu fiz lá, então não estranhem, porque eu moro no Brasil agora, não no Japão. Então é isso, gente. Beijo, tchau!